Hoje nós vamos falar de um livro muito interessante, um diálogo de Platão, que é O Banquete. E nós vamos ver as várias faces do amor em Platão. O que seria o banquete? O banquete é uma reunião de pessoas que decidem beber juntas. Nesse caso, são as pessoas célebres de Atenas, né? Como poetas, o filósofo Sócrates está no meio, né? E os homens ricos, dramaturgos, e se reuniram e decidiram falar sobre o amor. Cada um deve dar a sua cota. Na verdade, o banquete tem todo um ritual. Quem vai sentar ao lado de quem? Eles se sentavam em divãs, né? Ficavam meio acomodados, meio deitados, conversando. E eles decidem quanto que vão beber também. Porque na noite anterior, Fedro tinha ganho um prêmio com a sua poesia. E eles já tinham bebido muito. Então, nesse dia, eles resolvem beber menos. Ou cada um beba o quanto quiser. Enfim, decidem quem vai falar e em que ordem. Cada um tem que dar a sua parte falando sobre o amor. Então, o primeiro que vai falar é justamente Fedro. Fedro, que é o poeta que ganhou o concurso, né? Fedro, ele vai, então, fazer um elogio ao amor. E ele vai dizer que o amor, Eros, é o Deus mais antigo de todos. É o Deus que, quando a gente sente esse Eros, a gente também se diviniza. A gente se torna um Deus. Né? Então, ele é um retórico. Eu vou até passar rapidamente sobre os primeiros discursos, porque em alguns outros nós vamos ter que nos deter mais. Nós temos o discurso de Fedro, de Pausânias, que é um negociante, observador das sociedades. Temos um discurso de Erexímaco, que é um médico. Depois Aristófanes, que é um comediógrafo. E depois Agatão, que seria o poeta anfitrião, que ele está dando esse banquete na casa dele. Depois Sócrates. E por último, nós teríamos o discurso de Alcibíades. Então, Fedro vai dizer isso, que o amor é o Deus mais antigo e mais poderoso, né? E a gente amando, a gente se torna divinizado. Pausânias começa o discurso falando: não há um só amor, há dois tipos de amor. O amor bom e o amor ruim. Porque nós temos duas Afrodites, e o Eros está ligado a Afrodite, a deusa do amor. Nós temos a Afrodite boa, que seria Urânia, que seria mais antiga, que é ligada ao amor celeste. E teríamos a Pandêmia, que é a Afrodite pobre, ligada ao corpo. Então, nós temos aí dois tipos de amor, o amor físico e o amor espiritual. Basicamente é o que diz Pausânias. Depois, nós temos o discurso de Erexímaco, que é um médico e vai trazer a medicina. Ele vai dizer que o amor, Eros, é uma força cósmica. É através do amor que a vida se perpetua e a vida se dá. Eros faz unir os contrários. Tá? É uma força que não se encontra só nos homens, mas se encontra nas coisas, na própria natureza. Tá? Então,
Eros como um médico, né? O amor que cura, é o amor que traz harmonia, é o amor que traz beleza e continuidade à vida. Então, esse é o discurso do médico. Depois nós temos um discurso de Aristófanes, que é muito engraçado, não deixa de ser engraçado, e que nós vamos ver como esse mito, ele traz um mito para explicar o amor, e como esse mito ficou arraigado, né? Porque ele diz o seguinte, vamos ver qual é a natureza do amor. Antigamente, os seres não eram como nós somos hoje. Os seres primitivos eram circulares, eram redondos. Eles possuíam 4 braços, 4 pernas, uma só cabeça, mais 2 faces. Alguns eram masculinos na sua totalidade. Outros eram totalmente femininos, né? E outros ainda eram andrógenos. Tinha uma parte feminina, né? E o outro lado seria masculino. Como eles eram circulares, eles eram perfeitos, porque para os gregos o círculo seria a forma perfeita. Eles eram perfeitos, tinham um poder incrível e resolveram invadir os céus com a sua força, porque eles tinham muita força, eles não caminhavam, eles se movimentavam rodando. Então eles invadiram os céus e quiseram tomar o lugar dos deuses. Zeus, muito chateado com a história, resolveu castigá-los e mandou cortá-los ao meio. Só que, cortados ao meio, eles não conseguiam nem andar, nem se movimentar e iam morrendo aos poucos. E Zeus falou, não, então como vai ser? Nós não vamos ter mais seres para nos adorar, para adorar os deuses. Eu vou consertar isso. Aí ele colocou de tal forma, cada ser desse, ele colocou o órgão reprodutor virado para frente, de tal maneira que eles pudessem se reproduzir. Então, o que seria tudo isso? O ser primitivo seria essa unidade, essa totalidade que se bastava a si mesmo, né? Quando esse ser foi dividido, ficou sem uma metade. E, portanto, ele passou a procurar a sua outra metade. Né? Aquele ser que era feito só com as 2 faces do homem, tinha que procurar o homem, outro homem que lhe completasse. O ser que era totalmente feminino, tinha que procurar uma mulher para completá-lo. E o andrógeno, procurar a figura ou masculina ou feminina. Portanto, essa seria a explicação, esse mito do andrógeno que Platão se serviu para explicar as diferentes formas do amor, né? Que, na verdade, seria o quê? A busca da alma gêmea, que ficou perdida e que muitas vezes a gente não consegue encontrar nunca mais, né? Também a mesma coisa que ficou a outra metade da laranja, né? Então, isso vem desse mito que Platão inventou e colocou na boca de Aristófanes. Então, esse foi o discurso de Aristófanes. Depois nós temos um discurso do poeta anfitrião, do Agatão, que simplesmente é um discurso muito retórico, curto, com belas palavras,
dizendo que o amor Eros é o mais belo dos deuses, mas que, na verdade, é um discurso um tanto quanto vazio. Foi muito aplaudido, mas não disse nada assim de tão diferente. Aí chegamos em Sócrates, e Sócrates fala: do amor eu nada sei. O que eu sei, eu aprendi com uma mulher, uma sacerdotisa, a Diotima. Ela é que me ensinou sobre as coisas do amor. E Sócrates passa então a narrar o diálogo que ele teve com essa mulher. E é interessante porque ele começa já apagando aquilo que os outros tinham dito, que Eros não era Deus, não era nenhum Deus. Pelo contrário, Eros era um daimon. Daimon, para os gregos, era uma divindade, mas aquele que está entre os homens e entre os deuses, né? E que esse daimon, ele era filho do recurso, Poros, e de Pandêmia, que a penúria, né? Pênia, a penúria, a pobreza, não pandemia, me desculpe. Nós estamos tanto dentro dessa pandemia que até me confundiu. Pênia e Poros. Então, o amor, por um lado, ele tem a astúcia, né, de Poros, que é esse artífice, é um arqueiro, ele lança seus dardos, né? Por isso também essa simbologia do amor como uma flechada, né? Que você recebe uma flechada. E Pênia, que era a pobreza absoluta que sempre sente falta. Então, ela nunca consegue ter as coisas porque ela foi... no mito, ela é deixada para trás, ela não foi convidada para uma festa, e enquanto as pessoas comiam e bebiam, ela só ficava com as sobras do lado de fora da festa. Então, essa é Pênia. Então, o amor seria isso. Só que o amor Eros é esse amor na filosofia, e aí Platão vai desenvolver bem. Você começa, é amor pelo belo também, né? Então você começa, assim dizia Diotima, você começa amando os belos corpos. Um corpo só, depois os outros corpos. Dos corpos você vai para a alma. Você vai amar a alma, não vai mais amar só os corpos, né? Então tem toda uma ascese. Da alma você vai amar as leis da cidade, né? Então é essa procura do belo, belo e bem, para Platão não há diferença, né? Belo, bem e verdade são sinônimos. Então, Eros seria essa força que nos leva em direção à beleza, à bondade, né? À plenitude e à verdade. Filosofia é isso, é a busca, né? A filosofia é o Eros, é um amor erótico, né? Essa força incrível que nos leva à procura do bem. Então, isso seria, portanto, o Eros para Diotima, e ela diz: e você, Sócrates, você pensa da mesma forma que eu. Você não acredita nessa balela de deuses, né? Amor como um deus, né? Então, amor aqui como força, força que nos leva em direção à verdade, ao bem, ao belo. Nesse ponto, então, o banquete é interrompido abruptamente por um personagem, Alcibiades,
que era um general belíssimo, que tinha sido amante de Sócrates. Porque nisso tudo eles discutem também esse amor aos rapazes, né? Esse tipo de amor que existia na Grécia, né? E sempre existiu, talvez. Alcibíades entra, ele está embriagado, né? E ele, vamos dizer, ele tira o tapete de todo mundo, né? Porque ele vai revolucionar esse banquete que vinha numa certa ordem. E ele diz, eu vou fazer, ele não percebe, depois que ele percebe que Sócrates está ao seu lado, falou, eu vou fazer o elogio de Sócrates. E começa a elogiar, dizendo que Sócrates era feio na aparência, mas por dentro era belíssimo, não poderia ser comparado a nenhum outro homem, mas esse discurso, aos poucos, vai mudando e a gente vai percebendo os ciúmes que ele tem de Sócrates, a tristeza, porque Sócrates não cedeu totalmente à beleza de Alcibíades, e ele conta com todos os pormenores que certa vez ele conseguiu com que Sócrates fosse dormir na sua casa, mas que não aconteceu nada, que era a mesma coisa que tivesse dormido ou com o irmão ou com o próprio pai, porque Sócrates não cedeu às suas paixões. Portanto, é um discurso de tristeza, de ciúmes, né? Porque ele nessa altura Sócrates já estava interessado em outros homens, né? E tinha deixado completamente Alcibíades. Bom, o que significa tudo isso? Logo depois o banquete termina, cada um vai para um lado, eles caem, alguns já beberam demais, estão bêbados. Sócrates não, Sócrates é o único que ele pode beber a quantidade que for, ele nunca fica bêbado e ele nunca se cansa. Então, o banquete termina dessa forma, com Sócrates indo embora para a academia, onde ele vai pensar. Enfim, essa entrada de Alcibíades é que tira a ordem do discurso, porque a gente vinha num processo de explicação, né, do amor como uma divindade, o amor como um Deus, um belo Deus. E Alcibíades entra com o corpo. É o momento que o corpo entra nesse discurso sobre o amor. E entra com força total. Engraçado que essa parte deve ter sido um escândalo, porque ela sempre era retirada. Essa última parte, o discurso de Alcibíades, não fazia parte do banquete. Muitas e muitas traduções acabam com o discurso de Sócrates, da Diotima, e não entra o discurso sobre Alcibíades, sobre essa paixão física, inclusive, né? Mas ele está lá, essa parte está lá. E o que a gente pode perceber é que o amor platônico não é só o amor pela alma, né? Pelo contrário, né? Existe também esse amor físico, e que é muito forte, tá? Vamos pensar um pouquinho, vamos ler esse livro, essa obra-prima de tantos séculos, né? Que vem dando beleza, né? E também trazendo esse enigma. Então vamos tentar ler esse banquete, que é um livrinho curto, maravilhoso, tá? Obrigada.